Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Deus é bom o tempo todo. Atos, capítulo 3, versículo 19. Todos acharam? Amém? Isso, coloca a tua mão em cima assim. Santo Deus, nós temos uma compreensão muito limitada a respeito desta revelação. Pedimos ao Senhor que venha ampliar a tua graça sobre nós, que venha nos ensinar, que venha ministrar de tal forma que a nossa decisão mude o meio onde nós vivemos, mude a colheita em que nos serviremos futuramente. Então ministra ao nosso espírito, repreende a Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos acharam? Lembrando que a mensagem ela continua a mensagem da semana passada. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Assente-se, por favor. Nós estamos falando sobre alguns erros que precisam ser corrigidos nas nossas vidas quanto igreja. Alguns erros que às vezes não percebemos. E se não tomamos cuidado, só temos um ativismo religioso. Mas na prática, o que acontece que nós estamos colhendo tanta fé que professamos assim? O que está acontecendo que a nossa fé é dita uma coisa, mas na realidade a colheita ela tem sido outra? O que está acontecendo? Então, eu comecei nessas terças-feiras, nesse culto de palavra de sabedoria, a destacar sobre os erros que nós como igreja num todo, não é a igreja do Sabará só, é a igreja geral, entendeu? Onde nós estamos errando? O que nós como igreja de Jesus precisamos melhorar? O que nós como seres humanos precisamos melhorar baseados na palavra de Deus? O que precisa ser destacado? Então, na semana passada, só lembrando, foi falado sobre a questão da graça, o abuso da graça. Acredito que vocês lembram, né, sobre o primeiro ponto. E o segundo ponto, a falta de relacionamento profundo entre irmãos. A falta de relacionamento profundo entre irmãos. E foi dada uma ênfase em cima desses dois assuntos. Agora hoje, continuando o mesmo tópico, o mesmo assunto, aliás, sobre erros que precisamos corrigir a nível de igreja, tem um terceiro ponto. Falta de compaixão para com os pecadores. Falta de compaixão para com os pecadores. Para quem que nós temos que pregar? Para quem que nós temos que testemunhar? Eu não tiro a questão de que nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Não é isso. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: indo por todo o mundo e pregando o evangelho, não é? A toda criatura. Quando é que eu tenho que pregar? Quando é que eu tenho que falar sobre o que Jesus fez na minha vida? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a tempo e a fora de tempo. Por que é importante pregar o evangelho?
Tiago capítulo 5, versículo 20 diz assim, que se um pecador se converter do seu pecado, o amor de Deus cobre uma multidão de erros e livra uma alma do inferno. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão a quem não creram? Como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se a Bíblia fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Você está pregando para quem? Eu vou repetir. Para quem que você está pregando? Para quem? Peraí, eu vou reformular algumas coisas. Eu não perguntei uma desculpa tua de o porquê que não está fazendo. Porque eu aprendi que não há desculpa, há questão de prioridades. Para quem você está pregando? Para quem? Eu falo para o meu filho ir para a igreja. Para quem que você está pregando? Para quem? Porque a igreja em si está cheio de irmãos 007. Agente secreto. Está lá na empresa e ninguém sabe que é cristão. Ninguém sabe. Por quê? Não se posiciona. Não manifesta opinião. Não se dispõe. Sabe o que é isso na prática? Falta de compaixão. Falta de compaixão. Para quem que você está pregando? Eu digo isso para você porque é a mesma pergunta que eu fiz para mim. Para quem que nós estamos testemunhando sobre Jesus? Eu lembro no começo da minha conversão, a gente morava na nossa segunda casinha de aluguel, né amor? Lá no Flamboyant. De frente para uma loja chamada Mara Moser, né? Lembrou? Aí eu trabalhava no hospital e eu voltava do hospital, o Espírito Santo começava a ministrar em mim. Por que você ainda não falou do meu amor para ela? Eu passava e via aquela mulher lá, mas assim, não sabia nada. Eu nunca tinha falado com ela. Passava de alguns dias a mesma coisa. Aí um dia chega o Espírito Santo e fala assim, o que você tem feito por ela? Aí na maior cara de pau, lá vai o Carlos e responde, eu tenho orado por ela. Eu tenho orado por ela. Sabe quando uma pessoa chega e fala para você, daí você vai pagar o aluguel? Eu tenho orado. Resolve? Isso é uma porcentagem? Isso faz parte, mas não é o que define. E daí você foi falar com a moça, ela pedia ela em casamento? Eu tenho orado. E alguém que tem atitude pode chegar antes. Pode ter um monte de gente orando. Meu irmão, já ouviu falar de oração? Orar, ação, agir, ter iniciativa, honrar a Deus com a iniciativa. Aí, eu tenho orado, não precisou falar mais nada. E eu, como um bom curitibano, um leitão de Curitiba, se eu pudesse eu ficava encaixotado. Em casa, na minha, quieto, desse jeito, sem me incomodar, é isso aí. Gosto de ouvir a mensagem, gosto de conversar sobre Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre as coisas da vida, gosto. Mas enfrentar um desafio, vai que a pessoa me critica, vai que a pessoa tem uma opinião formada errada a respeito, vai que a pessoa me corta, vai que isso, vai que aquilo, e vai, e você vai sofrendo antes da hora, deixando de ser um guerreiro, esquecendo que quem salva é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. A nossa finalidade é só pregar o Evangelho. Então eu cheguei para ela, voltando do trabalho, eu falei, vai ter que ser hoje. Acabei comprando 2 camisas aqui, pagar em vez, né amor? Uma cor de abacate e uma laranja, daquelas estaca-texto mesmo. Uma verde que a manga era manga curta, era para ser manga curta, vinha até aqui. Cabia uns 2 em mim ali. Eu gostava daquelas cores, gosto ainda. Aí
Comprei e eu falei, como que é teu nome mesmo? É Mara Moser. Talvez ela esteja assistindo, tomara que esteja assistindo. E daí ela falou assim, Mara, é o seguinte, eu não sei se você acredita ou não do que eu vou falar para você, mas Deus está falando comigo a teu respeito, que você não precisa sofrer tudo aquilo que você está sofrendo, que você está muito sozinha, e Ele está chamando você que está sobrecarregada, porque Ele quer te ajudar. Aí eu falei aquilo para ela, eu pensei, pronto, ela vai ser bem educada, ou vai cortar esse negócio da religião. Ela começou a chorar, chorar, e eu conversei com ela algumas coisas ali, ela não abriu intimidades dela, mas eu chamei ela para ir para a igreja, eu orei por ela ali, ela chorou bastante, e eu levei ela para a igreja. Na época eu ajudava lá a igreja do pastor Cristóvão, na Pompeia, e a igreja tinha alugado um terreno, precisava construir, e não tinha R$1 para construir, e ela era uma empresária. Aí ela foi para o culto comigo, mas, poxa, fiquei muito feliz de uma alma, aceitou Jesus, fiquei muito feliz, começou a se envolver, levou o marido dela, começaram a se envolver, e lá pelas tantas, passado algum tempo, ela falou, pastor, veja todo o material que é para comprar, todo, eu vou pagar tudo. Ela comprou todo o material da construção da igreja, e uma igreja maior que essa daqui, né amor? Maior que essa daqui, em geral, assim, comprou todo o material, e a igreja, o templo foi construído. Assim, você sabe que o Espírito Santo tem mostrado almas para você, vidas, pessoas, que de uma forma ou outra têm sofrido. Você sabe que tem pessoas que precisam, pessoas próximas, pessoas distantes, e talvez você tenha aquela desculpa que pense, mas quem sou eu para falar? Quem sou eu? Ontem eu estava caído, ontem eu estava desse jeito, ou triste. Por isso mesmo que você deve falar, porque ontem você estava desse jeito caído, ontem, por isso mesmo, porque se você não conhecesse a Jesus, se você não tivesse olhado o motivo de você levantar, de que forma que você iria falar? Não é? De que forma? Só que nós somos muito tímidos às vezes, e eu sou muito tímido, pode não parecer, só que a minha fé, ela é maior do que a minha timidez, muito maior. Então é pela obediência a Cristo que nós vamos semear, e temos que falar, como a gente fala para os filhos também, você sabe que está errado, e você vai continuar sofrendo na tua vida, enquanto você não se voltar para Jesus, mesmo que com todo respeito, você vai acabar falando com pais, ou com pessoas que você ama, porque senão, se não tiver atitude, se chama falta de compaixão. As maiores mensagens da Bíblia foram pregadas para uma pessoa só, não foram pregadas para multidões. Eu já vi muitas pessoas que falam assim, porque o pastor não me deixa pregar, porque naquela igreja lá a pastora não me deixa pregar. Quem deixa você pregar é Deus. Escute o que eu estou falando. O texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, o que diz lá? Porque Deus, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Uma vez Jesus pregou para uma alma só, chamado Nicodemos, na calada da noite. Outra vez, Jesus pregou somente para uma mulher que estava diante de um poço, chamada de mulher samaritana. Só estava ela ali. E ele pregou para ela. Olha só. Outra vez, parou uma multidão para falar com uma pessoa só. Uma mulher que há 12 anos estava travada na rua com um fluxo de sangue. Jesus parou uma multidão e pregou para aquela mulher. Outra vez, Jesus parou mais uma vez uma multidão e pregou para um homem cego. Ele deixou de lado a irritação dos discípulos por causa de uma outra mulher. Ele deixou de lado a irritação dos discípulos, aliás, por causa da irritação deles com relação às crianças. E ele pregou mais uma vez. As maiores mensagens de Jesus foram muitas vezes para uma pessoa só. Então eu vou destacar aqui, por que muita gente não prega o Evangelho? Por que muita gente não prega o Evangelho? Marcos capítulo 8, versículo 38. Todo aquele
que se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, eu me envergonharei dele quando vir na glória com os meus anjos. Sabe por que muita gente não prega o evangelho? Porque tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha de se posicionar em questões polêmicas às vezes. Medo de ser confrontado por essa sociedade invertida em seus valores. Medo de não ter profundidade teológica, como se isso fosse a razão que mudasse as vidas e não o Espírito Santo. Como se fosse um convencimento intelectual. Medo de ser confrontado pelo politicamente correto. Sabe o que é o politicamente correto? Aquele mal do bem. Já ouviu falar o mal do bem? Como assim, pastor? Aqueles que se dizem salve a Amazônia, né? Não seja preconceituoso, aí de repente vê na televisão algum lugar, alguma pessoa de coque na cabeça e saia comprida, lá crente, e começa cheio de preconceito. Aquele mesmo que vai lá, e como aconteceu no Chile agora, já foram 6 templos cristãos queimados. 6! O mal do bem. Aquele mesmo que diz meu corpo, minhas regras, para matar um inocente, a quem Jesus disse, deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aqueles mesmo que querem liberação das drogas, tudo que destrói a família, que fala porque a maconha é natural, pode se usar, que não vai fazer mal e coisa e tal. Aqueles mesmos que defendem a legalização das drogas, dizendo que vai diminuir a criminalidade. Olha o que aconteceu no Uruguai, olha o que aconteceu na Holanda, os jovens lá estão inúteis, se você acompanhar. Aqueles mesmos que ficam falando que não tem gênero, e blá 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 blá. Aí, um homem uma vez, num debate político alguns anos atrás, Levi Fidelis, ele falou uma coisa, e o negócio estava tão tomado que ele ficou parecendo louco. Ficou parecendo uma pessoa ridícula no que ele estava falando, retrógrada. Não consegui nem falar a palavra aqui. Uma pessoa atrasada. Ele disse bem assim, pare e pense, nós somos mais de 200 e tantos milhões de brasileiros. Uma micro minoria está oprimindo eu, pai de família, vô, cristão e tudo mais, a confessar a minha fé, a me posicionar, a obrigar a obrigar os meus netos, os meus filhos assim. E o cara ficou parecendo louco, fez todo mundo pensar, olha o tipo. Martin Luther King dizia, o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Vergonha do evangelho é ter vergonha de Jesus. Ele mesmo disse, se você se envergonhar de mim, no meio de uma geração dessa, adúltera e pecadora, no dia da minha glória eu vou me envergonhar de você. Se você não falar que está errado, se você não se posicionar, os maus vão se posicionando. Daqui a pouco, você começa a achar, e muitos começam a ficar confusos entre o que é certo e o que é errado, porque daí está faltando referência. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que está escrito aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, a boa e vontade de Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Nós não estamos aqui para falar o que o mundo quer ouvir. As pessoas já se autodestroem por decisões erradas e desorientadas. Nós, se precisarmos confrontar a cultura deste mundo, porque a cultura do reino de Deus é uma contracultura a este mundo. O cristão, ele tem que ser a luz do mundo. Como, pastor? Vivendo na luz, levando essa luz. Isso é, o estilo de vida tem que ser uma forma apaixonada de se viver.
Ah, então quer dizer que eu não posso então ter um marido desse jeito desconcertado, uma esposa desse jeito que é só o BO, os filhos de... Não, você vai estar dizendo que o teu comportamento vai ser luz em todas essas situações. Em todas essas situações. Porque se for favorável, o próprio Jesus falou, se você cumprimentar só os que te cumprimentam, esse significado naquela época tinha algo muito mais abrangente, isso é, se você for simpático só com quem é simpático com você, que diferença que você está fazendo? Se você só fizer o bem para quem te faz o bem, que diferença que você está fazendo? Se você pagar só quem te paga, que diferença você está fazendo? Foi Jesus que disse. Deixa a vossa luz brilhar. Deixa as pessoas olhar o Cristo que há em você. Vivendo na luz, levando a luz. Nós somos feitos para pregar. Nós não fomos feitos para salvar. Nós achamos que temos certas responsabilidades. Nós não conseguimos salvar pessoas. Quantas pessoas nós estamos vendo, chorando, se lamentando, sofrendo, angustiadas na vida, e a gente fica travado, porque a minha vida, porque o meu dinheiro, porque eu, e a minha vida. Meus irmãos, eu não sei se alguém aqui já viu alguém sofrendo, eu não sei qual foi a imagem ou o vídeo mais terrível que você já viu de alguém sofrendo. Eu já vi, teve um vídeo antigo de um homem chamado Marcelo Borges, que parece que eles fizeram um assalto, alguma coisa assim, e esse homem, que era bandido, enganou os outros bandidos. Então esses bandidos pegaram a filha desse homem, esse tal de Marcelo Borges, que era o responsável por isso. Talvez você acompanhou na mídia isso aí na época. E ele gravou um vídeo dele torturando a filha desse cara. Pisava na barriga da criança de 3 anos, a criança vomitava, a criança defecava, ele fazia a criança comer, fez absurdos. É lógico que mataram o cara na cadeia quando pegaram ele. Torturaram ele, mataram e coisa e tal. Mas eu estou dizendo para você, se você tivesse a oportunidade de resgatar aquela criança, você não faria? E se eu falar para você que isso é mentira? Como não, pastor? Como não? Se nós nos julgamos igreja, estamos vendo pessoas indo para o inferno, qual é o comportamento nosso, sabendo que uma pessoa vai gritar, vai sofrer eternamente? Qual é o aperfeiçoamento que nós estamos tendo em correlação a isso? Qual é desculpa a força de expressão, desespero? Você consegue imaginar um filho teu, um pai, alguém gritando, sofrendo e coisa e tal? Não é você que julga, não sou eu que julgo. Mas você consegue imaginar isso? E alguém fala bem assim, graças a Deus aí, mais um fala um monte de palavrão, foi pro colo do cara, não sabe o que está falando. Porque Deus não ama a morte de uma pessoa assim, mas Ele decide dar limite. Deus não criou uma pessoa para ir para o inferno. Aonde está o amor da igreja na prática? Nós só estamos assistindo algumas coisas. E algumas pessoas se incubaram. Eu prego para você e você prega para mim. Vamos revezar? E o evangelismo? E a missão? E o envolvimento? Entre 4 paredes. Eu sou religioso com você e você é religioso comigo. E nós somos salvos. Que bronca. Nossa responsabilidade é pregar e buscar qualidade na forma em que nós entregamos. Eu preciso compartilhar o que Jesus fez na minha vida. Eu preciso testemunhar o que Ele fez na minha vida. Dizer para Ele o que Ele faz. Eu preciso nessa rotina, onde você vai? Hoje mesmo eu tive que mexer no meu carro, aí fui lá num cara do para-brisa, e estava lá, cheguei lá, um homem olhou para uma botina minha, e falou, bonita botina! Daí eu falei, pois é, curitibano, né, só vai respondendo no começo, pois é, ele, rapaz, então, você conhece a fábrica disso aí? Eu falei, não conheço, não é lá em Campo Largo? Dele, não rapaz, aqui, você pega aqui, vai lá e vai falando. Eu falei, o cara que puxa assunto. Logo naquele dia que você está meio cansado, com sono e tudo mais. Daí ele foi falando, eu mesmo, rapaz, tá vendo ali que eu fui trocar? E fui pescar com isso daí, rapaz.
E daí eu montei o negócio, sério que o senhor montou? Não, eu sou aposentado, aí mostrou a carteira dele, tem que mostrar. Não, era delegado, da homicídios e não sei o quê, papai, isso lá em 1800 e não sei o quê. Porque senão você tem que, né, você tem que ter um esposo que acompanhe você, né, para pescar, senão tem que levar a manta e daí fica feio. Falou para mim assim, eu olhei para ele, não falei nada, olhei para ele só, mas ele não sabe quem eu sou. E eu não tenho cara de pastor. Aí deixei ele falar, daí ele foi falando, você sabe como isso, e morcego, e daqui a pouco entrou no outro assunto, e foi falando, e de repente, tá, e ele, qual que é o teu carro? Falei, aquele dali. Ali, que você veio fazer o quê? Aí eu vim trocar, porque eu estou vendendo ele, eu preciso de um carro com carroceria. Tá? Pra quê? Para carregar corpo. Não. Eu disse para ele, é porque eu faço um trabalho voluntário na igreja, também a gente ajuda assim. Sério? E o padre te paga bem? Eu falei, não, é um pastor lá, falei para ele, é um pastor, eles são pessoas, mas todo mundo é voluntário. Tem que ter gente no mundo mesmo para fazer umas coisas ou outras assim mesmo, né, cara? Tem que ter, às vezes é necessário e coisa e tal. Falei, mas vale a pena. Aí foi ensinar o peixe a falar, saiu fazendo biquinho. Aí nós entramos mais em uns assuntos. Mas eu estou falando para você, indo e pregando o evangelho. Talvez eu conte o final da história para você depois, né? Porque ela não acabou ainda. Mas o que eu estou dizendo para você é indo pregando o evangelho. Você não precisa ficar igual uma pessoa lá, olha aqui, ó, né? Quando fala tempo é fora de tempo, é com a boca aberta ou com a boca fechada, com o teu estilo de vida, não é? Eu lembro quando eu estava em depressão, e daí não dava bola para nada realmente dessas coisas, e era novo ainda, tinha 16 anos, eu comecei a ler a Bíblia, pensei comigo, eu tenho que procurar uma igreja para eu ir, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei de uma família que ia numa igreja, eu não sabia qual igreja que era, não tinha nem noção do que era, não tinha noção de igreja evangélica, de nada, de pastor, de nada. E de repente eu encontrei o rapaz, eu falei, que igreja vocês vão? Porque eu vi aquela família, eu vi o estilo de vida daquela família. Não era uma família perfeita, é lógico que não, mas eu vi aquela família. Eu vi o jeito deles, eu vi pessoas daquele perfil, eu falei, cara, deve ser interessante esse lugar. Eu falei para eles, eu vou lá fazer uma visita, e eu perguntei que hora que é a missa lá, ou sei lá o que, reunião de vocês, ele falou, eu fui, coisa e tal. Então eu estou dizendo para você, precisa de uma referência. Quem é a referência? Semana passada eu estava fazendo umas visitas, e eu cheguei numa família que é recém-convertida. A família inteira é recém-convertidos. E daí eles falaram, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu nunca ia pisar o pé naquela igreja. Eu não pensava assim em pisar o pé naquela igreja. Por quê? Porque falou assim, ele não citou nomes assim, mas falou, porque tinha pelo menos uma pessoa ou duas pessoas ali que, na verdade, resumindo a história, desevangelizador. Ainda pagavam de missionário. Desevangelizador. Um estilo de vida que todo mundo, peraí. É naquele lugar que vai? Então eu nunca quero ir. É isso? E nunca quero. Para ter uma vida assim? Para ser desse jeito? Sou para dar calote nos outros, que seja fora. Você tem que lutar contra o pecado. Não é para... Você está entendendo? Aí foram falando algumas coisas assim. Então, há pessoas que nunca influenciam pessoas positivamente, nunca são luz na vida de pessoas, isso é referência. Aí sabe o que uma família me falou bem assim, pastor, aí eu vi o Joarildo e a Silvia, o pastor Joarildo e a pastora Silvia, e a gente começou a ter um diálogo um dia, e entrar num assunto, e falar de algo da Bíblia, e decidiram vir fazer uma visita na igreja. Então até hoje, porque nunca imaginava. De que forma nós estamos levando o evangelho? De que forma nós estamos passando? Eu vou para a igreja porque eu quero que o meu marido mude. Eu vou para a igreja porque eu quero que meus filhos, que a minha mulher, ela mude. Que alguém entre na cabeça deles assim, ó, e vire do avesso o cérebro. Sendo que o Senhor está falando, ei, você é referência na tua casa. Sua língua de trapo.
Você, homem, você, mulher, você, jovem, você é a luz naquele lugar. A mudança vai vir através da tua vida, talvez você não está vendo o que está fazendo, nas mínimas coisas de mudança. Chegar as coisas, deixa tudo bagunçado em casa. Chega em casa daí só contando podre dos outros. E, enfim, essas mudanças, essas coisas, vão mudando todo o ambiente, vai evangelizando pessoas, vai sendo referência. Você já reparou por que os templos eles são altos? Por que antigamente eles faziam os templos no lugar de referência alto? Porque tinha que ser referência. Tinha que ser lá no alto, tinha que ter um sino. Seja protestante, né, pentecostal, seja católico, tinha que ser no alto, no meio, lá em cima. E a cidade começava a ser construída ao redor, enfim. Essa era a referência, por isso ser alto. Você está entendendo o porquê que nós temos que ser luz do mundo, ou referência, o que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você não enxerga alguma coisa que não é de Cristo, por favor, não imite. Entenda primeiro uma situação ou outra. Porque para algumas pessoas andar sem camisa em casa é errado. Outras pessoas andar de camisa em casa que é certo. São costumes em casa. Eu estou dizendo para você que talvez o que é certo na tua casa não é certo na minha. Mas estamos falando da genuidade do Evangelho. Nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Eu preciso compartilhar o que Jesus está fazendo na minha vida, como Ele está me mudando. Eu preciso demonstrar como Ele está me convencendo a facilitar a vida de pessoas ao redor, a não ser aquele chatão. Conhece o chatão? Conhece a chatona? Conhece o implicante? O repetitivo? A repetitiva? Conhece aquele que, não estou falando nada, mas os olhos já soltou um laser? Conhece? Que deixa o evangelho repugnante, chato. Poxa, aquela mulher era a coisa mais linda. Foi para a igreja, está parecendo uma vassoura. Qual que é o problema de você realçar a beleza? Passar alguma... Aquele homem, ele era um homem ativo, legal, ia na casa dos parentes, brincava, jogava bola. Agora foi para a igreja só, terno bege, só fala, faz-me ser. Sim, Pompeu, Pompilho, Pomposo. Sabe como que eu fui evangelizado uma vez? Eu estava na Jodembinski, ali próximo ao antigo materiais de construção do Zaca. E eu estava tomando sozinho uma latinha de 51. Estava pela metade. Isso era uma meia-noite, 11 e pouco da noite, mais ou menos isso aí. E de repente estava com aquela galera. Você sabe que o covarde, ele se esconde no meio da multidão. No meio de torcida organizada, no meio de uma internet, por exemplo. Mas eu tinha, não sei se eu tinha 16 ainda. Trabalhava, coisa. Aí de repente passou um homem com a Bíblia debaixo do braço. E eu falei para ele bem assim, quer ver? Olhei para ele e falei, quer ver? Ô tio, e aí, quer um gole? O cara é crente, pensando que o cara ia olhar para mim e falar, sou incircunciso, quem és tu? Golias. Ele olhou para mim e ele falou, sabe que se fosse antigamente eu aceitava? Mas agora tem uma água diferente que eu tomo? Como assim? E ele começou a falar para mim o que Jesus fez na vida dele. Ele começou a falar de uma nova fonte. Sabe que eu fiquei tão constrangido com as coisas que ele começou a falar, que sem a piazada olhar, eu peguei aquela latinha e comecei a jogar no canto assim, no chão. E eu falei, sabe o que eu acho que eu tenho essas coisas aí de chamado que você falou? Só que não nessas igrejas que ficam batendo o pé. Eu acho que deve ser umas igrejas aquelas mais de boa, assim, entendeu? Não essas que batem o pé. E eu conversei com ele, ele falou, pode ser nessa ou pode ser na outra que bate o pé mesmo, que às vezes você não entende isso ainda. E ele falou, eu posso fazer uma oração por você? Não, de boa! Colocou a mão em mim e orou por mim. Eu não fui na igreja aquele dia, nem aqueles dias, foram 2 anos depois. Mas eu nunca esqueci. Sobre indo e pregando o evangelho. Ele estava voltando de um culto. A gente sai do culto. Que culto maravilhoso, que culto avivado. Que palavra de Deus. Para no sinaleiro, vem alguém pedir dinheiro, bater, vender alguma coisa. Sempre falo às vezes quando é
Às vezes, dependendo da primeira vez, você já foi para casa de recuperação? Você quer uma ajuda? Você está entendendo? Ou alguma coisa assim? Várias vezes. Eu estou dizendo, sai daqui, lá vem esses pecadores que querem encostar. Lá vem isso. O que você tem feito por isso? Eu tenho orado. E Jesus só orou então quando veio. Só orou. Sabe o que eu acho incrível? Que quando eu falo nós, eu falo de dentro para fora. Ao nível da hipocrisia. Nós somos muito escandalizáveis. Muito escandalizáveis. O quê? O Gabriel fez isso? Ele não é digno de congregar com nós. Não! Ele não é digno de estar no nosso clube. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É agora que ele precisa mais de amor. Não é, Gabriel? Estou brincando, né? Lógico, peguei ele de brincadeira, mas... Uma vez chegou um homem para mim e falou, pastor, me desculpe. Me chamou no estacionamento com vergonha de vir aqui na igreja, mas crente velho, crente trabalhando na igreja e fazendo bastante coisa, me chamou no estacionamento, talvez até esteja escutando ou vendo a mensagem. Ele falou assim para mim, pastor, eu não aguento mais. Cara, está fazendo as coisas, o pessoal está fazendo as coisas e eu estou enganando vocês, cara. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo tudo mais isso aqui. Então, a partir de hoje, pastor, eu vou deixar tudo aí, tua mão, eu vou tentar fazer isso. Aí eu falei, não, cara, você está enganado, é agora que você precisa da gente. É agora que você precisa de nós. É nesse momento, cara, que nós estamos juntos. Eu não estou dizendo que você está com cabeça para fazer algumas coisas. Eu quero te ajudar a resolver a tua vida esses pontos. Mas vamos assim, você está entendendo? Agora a nossa pessoa, é? Está de banco. Uma vez eu lembro o pastor Takayama, Hidekazu Takayama, na Assembleia de Deus, e ele estava contando uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Ele disse que um irmãozinho ia ser levado na igreja a presbítero, e o outro que já era, acho que obreiro ou presbítero, estava andando no centro, e lá próximo da Rui Barbosa, indo para Zacarias, tinha o antigo Cine São João, que esse nome não tem nada a ver com o que passava lá, era pornografia que passava lá. E de repente esse, que já era presbítero, estava passando, olhou aquele que seria levado a presbítero, olhando os cartazes. E ele olhou, entrou na loja da frente e ficou assim, vamos ver se ele vai entrar ou não. E ficou ali. E de repente o irmãozinho lá olhou e entrou. O que ele fez? Às pressas, ele foi lá na igreja. Pastor, sabe então, marcaram uma reunião. Antes tinha que ser um tanto. Marcaram uma reunião. Em ata. Por que tal, pá. Então, irmão, não tem como você ir a presbítero agora. Você precisa arrumar pelo menos essa situação tua. Permaneça aqui na igreja assim, e precisa ser acompanhado, porque senão como que você vai estar sendo como referente? Calma, olha, se você já conversou com ele. Então, em outras palavras, ficar em disciplina não é ficar de castigo, é ficar sendo discipulado, né? Disciplina. E você, irmão, que viu ele, você também vai ficar em disciplina. Opa, já deu uns 3 giros no ar, bateu na mesa. Como assim? Não fui eu que entrei lá, não foi... Porque o Espírito Santo te colocou na hora lá para ajudar ele. E você se preocupou mais em vir contar correndo do que ajudar o irmão. Quantas vezes Deus nos coloca na vida de pessoas para os ajudar. E a gente só fica lá. Contar para o teu pai, para tua mãe, para teu marido, tua mulher, para os teus filhos. Está entendendo? Falta de compaixão é um problema sério naqueles que dizem ter compaixão. Você lembra da armadura que Deus prometeu à igreja? Capacete, couraça, cinturão, espada da palavra, escudo. Isso. E o que mais? Do quê?
Da pregação do Evangelho. Você sabia que pregar o Evangelho faz parte dessa estrutura de defesa nossa? Nós somos missionários, como diz Spurgeon. Ou você é missionário ou é um impostor. Eu vou repetir. O pastor Spurgeon disse assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Sendo que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino. Mas como assim tímido, pastor? Eu sou tímido. Ele está dando um limite para isso. Está chegando no campo da covardia. Covardia. Você está vendo os meus filhos, está vendo os que eu coloquei para serem salvos, está vendo que eu semeei você ali para ajudar e você está só vendo. Não, veja bem, nós temos que calcular. Ainda não fiz missiologia, eu não sei o que é homilética ainda, nem hermenêutica, exegese. Eu não sei qual a composição, eu não sei se Jefté realmente sacrificou ou não sacrificou. Vai que me perguntam isso, né? Ou a forma, né? A forma extraordinária, como que eu tenho que orar? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não sei. As sandálias da pregação do Evangelho fazem parte de uma armadura que nos ajuda a sobreviver nas batalhas da vida. Eu tenho que continuar memorizando qual que é o histórico, o que Deus fez, o que é. Eu tenho que estar nessa missão, nessa posição. O povo anda clamando por ajuda e alguém não abre a boca para contar o que Jesus fez na sua vida. Alguns, além de não pregarem, como eu disse, desevangelizam, tiram pessoas de dentro da igreja, dão calote, são pessoas oportunas, se aproveitam de pessoas bem intencionadas, são o que a gente chama de encostão. Conhece um encostão? Conhece os encostão? Opa, peraí, percebi que o Ivan é uma pessoa boa, percebi que eu posso chegar próximo dele e começar a morder alguma coisa. Cobicento, cobicenta, zoiudo, como o curitibano fala. Se aproveitando. A verdade é que grande parte está vivendo um evangelho egocêntrico e não cristocêntrico. Um evangelho do meu interesse. Um evangelho da minha demanda. E o cara do lado indo para o inferno, chamado por uma palavra, e alguns não têm sensibilidade e discernimento espiritual para entender que você é um agente de Deus para mudança naquela vida. Você está percebendo onde a gente está errando? Está percebendo a inversão de valores sobre a questão de ser um missionário? Está vendo como isso é sério? Uma palavra de sabedoria, a gente precisa ser pessoas de influência, mas eu estou vendo aqui porque eu preciso de ajuda, e você vai ser adotado quando você semear isso, quando você adotar. Os nossos filhos serão ajudados, cuidados, evangelizados, quando a gente fizer isso também. Maldito o homem que confia no próprio braço, maldito o homem que se apoia no próprio braço, né? Não está falando que eu não posso confiar nele ou nela. Está dizendo que se eu começar, o meu cacife aqui, eu fale o que Jesus fez na sua vida, a glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. Simplesmente dele. E aí a gente fica pensando em que eu posso fazer ali, se eu posso pregar, se eu posso cantar. Isso é bom, é importante, porque aqui é uma concentração de fé, e aqui é onde nós procuramos da melhor forma transmitir o evangelho, transmitir uma educação cristã, destacar alguma coisa assim, mas a partir do momento que a gente sai daquelas portas, o campo missionário se inicia. O campo missionário começa. O nosso casamento é o primeiro campo missionário. Será que nós estamos sendo egoístas no nosso casamento? Com os nossos filhos, será que nós estamos sendo displicentes, frios, negligentes? Será que nós estamos sendo um mau exemplo, que é a pior coisa para os filhos? Provocando a ira deles? Lá no nosso trabalho? Não, eu tenho falado de Jesus lá. Tá bom, tá falando de Jesus, mas bate o cartão atrasado, sai adiantado. Quando o patrão fala assim, e aí, tem alguém que pode ajudar, ficar depois? Nunca pode, nunca dá. Se começa uma conversinha errada, reclamando da empresa, é o primeiro a se associar, mesmo, essa empresa
ou às vezes a pessoa é o patrão, mas é aquele que paga o mínimo, exige o máximo, chega sexta-feira, dá um cheque para o funcionário como pagamento cruzado, no final do dia, e o cara não pode sair para trocar o cheque. Vive atrasando, vive fazendo. Meu Deus do céu! De que forma nós estamos levando esse evangelho? De que forma nós estamos falando de Jesus? De que forma nós estamos fazendo? Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Se for uma pessoa que não tem compaixão, não tem nada de Jesus ali. Não, mas Deus é justo. Então, Deus é justo. Eu sou justo? Você é justo? Nós precisamos melhorar. E muito. Ou senão, temos que trocar o nome de pastor, missionário, obreiro, cristão, porque cristão é seguidor de Cristo, mini Cristo, aonde nós fomos semeados. Você puxa a responsabilidade onde você foi semeado, onde você mora, onde você trabalha, no meio dos teus familiares. Você é referência para alguém? Alguém chega lá naquelas festas de família e começa a falar dos seus autopodres, falando assim, assim a minha vida é, cara, ora por mim lá, poxa, eu preciso, alguém tem feito isso, é um sinal bom, alguém viu Jesus em você. Mas e aí, como que nós estamos? Se não arde no teu coração essa mensagem, é preciso nascer de novo. Se você está humanizando uma mensagem como essa, eu preciso que você busque o Espírito Santo. Eu preciso que você leia a palavra de Deus. É verdade. Aonde nós estamos errando? Você quer uma colheita diferente na tua vida? Nós precisamos mudar muita coisa. Aí você vai ver os resultados diferentes. Pode ter certeza disso. Eu já vi pessoas que se iludem, dizer, não, eu vou fazer um impacto evangelístico. E lá, 3 pessoas aceitaram Jesus comigo, que maravilha. Mas pai que faz filho e não cria, no mínimo é irresponsável. Você ligou, você visitou, você trouxe, você discipulou, o que mais que foi feito? Ali é só o começo, porque tem toda uma administração, tem toda uma preparação. Eu vim ontem à noite escrever aqui, ontem eu fiquei até às 11 horas da noite escrevendo aqui, né? Eu acordei 6 horas da manhã, né, amor? E o dia inteiro puxado, 11 horas da noite eu estava escrevendo ainda, aí eu cheguei aqui, sei lá que horas, aí de repente eu vim aqui, olhei, estava o Dr. Carlos aqui, estava a Júlia, estava algumas pessoas aqui tocando teclado, tanto é que eles nem me viram, não é? Dedicado, faz isso, quanto tempo, quantos anos de dedicação para ajudar os irmãos a entregar um louvor a Deus. Quantos anos eu, só no ITQ, eu ensino há 16 anos, mas quantos anos aprendendo também, antes de ir lá ensinar, e se dedicando. Sábado tem um seminário para eu estar, quinta-feira tem que estar na casa de recuperação, hoje eu estou aqui, domingo prega de manhã, prega de noite, né? Tem um ITQ para dar aula, ontem eu estava no instituto atendendo, e atendendo em situações sérias, até casos de libertação. Eu estou dizendo para você, quanta preparação. Então não é só, ganhei coisa e tal. A compaixão, ela envolve adoção, e envolve o que eu falei, relacionamento profundo. Quer mudar a tua colheita? Está percebendo onde nós estamos errando? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração junto com você. Tá? E talvez enquanto eu falei para você, você já se viu. Eu podia falar muitas histórias aqui, muitas, de pessoas que aceitaram Jesus, no outro dia estavam mortos. De pessoas, estou falando a real, de pessoas assim que do nada, ou você estava trabalhando com o rapaz no serviço, no outro dia aparece a foto do rapaz morto. Estava lá naquela roda contando piada, no outro dia chega lá, o cara morreu de um acidente de moto. Está lá o cara. E não falei de Jesus pro cara.
E aí? Voltemos os nossos olhos para essa raiz. Talvez enquanto eu falava, você pensava em alguma pessoa. Alguma pessoa. Lembre-se que se você for falar de Jesus para alguém, você precisa orar antes. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Coloque o nome dessa pessoa em oração. Não seja enfadante no falar. Seja exemplo. Convide. Tome tua postura. Deus vai te usar. Amém? Eu quero que você apresente o nome dessas pessoas. Eu quero que você fale para Jesus sobre esse ato missionário que você está tendo. Mas eu não estou tendo, pastor. A partir de hoje, falar o que Jesus está fazendo na tua vida, com as tuas simples palavras, e Ele vai te usar. Pode ter certeza. Não olhe para os teus erros, olhe pela dignidade de Jesus, o amor e a compaixão dele, que cobre uma multidão de erros. Vamos orar. Santo Deus, amigo fiel e leal a todo momento, nós recebemos uma missão: pregar o Evangelho aonde estivermos indo. Às vezes, Pai, o embaraçar da vida nos cega, as competições da vida nos confundem, as desprioridades, Pai, que deveriam ser prioridades, são colocadas de lado. Por isso, meu Deus, nós estamos te pedindo, vem nos alertar nesse momento, vem acender a nossa memória sobre o que espiritualmente está acontecendo com esta vida neste lugar, quais palavras usarmos, o momento certo, o exemplo, meu Deus, a alegria de quem te serve, as respostas de quem te serve, a esperança de quem te serve. Espírito Santo de Deus, mesmo com medo, mesmo com receios, mesmo com dificuldade, mesmo com limitações físicas, honrando o Senhor, cumprindo o propósito, eu peço a tua graça sobre todos aqui nessa missão. Eu estou ungindo todos que estão ouvindo nessa missão, e que todos aqui tenham autoridade no teu nome, Jesus, de repreender a Satanás, para que a tua palavra seja semeada, venha germinar, venha crescer sendo regada e venha produzir muitos frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? O povo que me acompanha pela mídia, um grande abraço.